Uma das principais regras no K-pop é o dating ban, ou melhor dizendo, a proibição que os idols têm de namorar. E se o idol for descoberto namorando, isso pode significar em quebra de contrato e muitas vezes o idol é expulso da empresa e do grupo. Mas e o Blackpink, Leandro? A empresa delas possui essa regra? As meninas estão livres para namorar ou elas são penalizadas em segredo? No vídeo de hoje, a gente vai falar melhor sobre o tal dating ban na YG, existe ou não, como é que funciona. Mas antes de começar o vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Leandro, para você que é novo aqui no canal, o canal tem muito vídeo sobre curiosidades e sobre notícias interessantes sobre o Blackpink. Então se você é fã delas ou gosta delas, se inscreva no canal para você receber novos vídeos. E também me siga lá no Instagram para você se manter informado sobre as coisas que acontecem aqui no canal. E claro, se você tiver qualquer dúvida, é só mandar lá no direct do Insta que eu vou responder. Sim, a YG possui regras que proíbem que seus idols namorem. Mas existem várias regras e várias coisas específicas que você precisa entender para poder descobrir a real situação do Blackpink, já que, pelo relato, a regra não é comum para todos os idols da YG. Apesar de ser algo totalmente normal para a maioria dos países, ainda assim, na Coreia do Sul, ver dois idols namorando ou dois idols trocando afetividades não é uma coisa muito bem-vinda lá no país. Isso pode até significar quebra de contrato e, consequentemente, o fim de uma trajetória na indústria da música. E no K-pop, isso acontece com muita frequência. E embora todo mundo saiba que, namorar é um desejo natural do ser humano, algumas pessoas acham que isso não deve acontecer. E quando idols acabam se envolvendo afetivamente com outros idols, pode dar problema. E pro Blackpink isso não é diferente. Uma das primeiras regras que as pessoas que querem ser uma estrela de K-pop têm que seguir é se abster dos seus desejos sexuais. Isso mesmo, nada de namoro, nada de encontro afetivo. Essa era uma das principais regras que as meninas que queriam debutar no Blackpink tinham que seguir fielmente até um certo período de suas carreiras. As meninas falaram sobre isso abertamente lá no período de debut dela em 2016, elas confirmaram sim que existia uma proibição que elas não podiam namorar. Em 2017, quando perguntadas, novamente elas confirmaram que nada havia mudado nessa cláusula de namoro que havia no contrato delas, o tal dating ban, elas não podiam namorar, e como elas estavam na era Razifet Celeste, elas falaram que a música era sobre os fãs dela e não sobre alguém que elas estavam amando no momento. Mas ainda assim, elas continuavam com essa tal proibição. Bom, no início de 2019, a Dispatch revelou que a Jennie estava namorando com Kai e eles falaram que o relacionamento dos dois havia começado lá em outubro de 2018. Então a Jennie quebrou a regra do dating ban na YG, Leandro? Por que a Jennie pode namorar e as outras não? Calma pessoal, essa foi a dúvida que diversas pessoas na época tinham quando saiu a notícia, mas já foi tudo muito bem explicado e eu vou repassar algumas considerações para vocês terem em mente. A proibição de namoro na YG não é uma regra que tem significado geral para todos. Sim, todos são proibidos de namorar? Não. Mas muitos têm dating ban? Sim. Para vocês terem uma noção, essas regras de dating ban na YG, ela é muito diferente entre homens e entre mulheres. A YG, como todos sabemos, é uma empresa muito liberal quando se trata disso, já que eles sempre pregaram que se importam mais com a música do que de fato com a vida dos seus idols. Mas, por outro lado, as mulheres sempre levam o peso maior de tudo, né? Se você não acredita em mim, eu vou citar alguns exemplos dos próprios artistas da YG para você entender como o dating ban é diferente entre vários artistas. O Chae-yuk, que é membro da dupla Kamu, que por sinal é uma das duplas mais famosas lá na Coreia do Sul, ele revelou há um tempo atrás que a YG é uma empresa muito aberta quando se trata de namoro. Para ele, a empresa não havia imposto nenhuma regra para namorar, já que, segundo a YG, ele era um músico, ele era um compositor. E claramente ele poderia tirar essa situação como uma inspiração. Logo, a empresa deveria sim deixar ele namorar, porque obviamente para a empresa algum fruto ele iria dar para eles. Pelo contrário, a Soyeon, que também faz parte dessa dupla do Akamu, não podia namorar de jeito nenhum, já que, segundo a YG, na época ela era ainda muito jovem, ou seja, 2 pesos, 2 medidas. O B.I., ex-membro do iKON,
também revelou que as proibições de namoro na YG são feitas não pela quantidade de tempo que eles precisam se resguardar, ou seja, não é determinado a 2 a 3 anos lá para eles, mas sim pela quantidade de dinheiro que você precisa dar de lucro para a empresa. Ou seja, a empresa provavelmente não irá se importar com idols que lucram muito por lá, já que eles não estão nem aí para essa proibição, só querem saber mesmo se o idol dá lucro para a empresa. Mas por que com o Blackpink o date ban foi mais restrito do que esses dois atos mencionados anteriormente, e o que aconteceu no caso da Jennie? Como elas são mulheres, sem nenhuma dúvida, com certeza elas são mais prejudicadas, elas têm peso maior do que os homens. O 2NE1 é um exemplo claro disso, e é até interessante pra gente entender também a situação do Blackpink e da Jennie. Em uma entrevista, a Dara falou que assim que elas debutaram como um grupo, foi proibido delas de namorarem por 5 anos. Mas nenhuma das membros, exceto ela, de fato seguiu essa regra. Ou seja, enquanto o grupo ainda estava lá sobre essa tal proibição, as meninas namoravam secretamente, tanto que até hoje ninguém sabe com quem as meninas do 2NE1 namoravam. Em outra fala, a Dara explica melhor. Ela fala que não podia ser pega namorando porque isso ia dar problema. Então basicamente a regra era bem clara para elas. Vocês têm 5 anos para não se envolverem publicamente em um escândalo de namoro. Mas vocês podem namorar desde que esse relacionamento não venha a público. Então as meninas do 2NE1 estavam sim namorando de boa secretamente. E até hoje a gente não sabe porque não saiu nenhum tipo de escândalo envolvendo elas e esse tipo. Ou seja, a regra era bem clara, tem 5 anos para você não namorar, mas você pode namorar secretamente desde que você não seja descoberta. Foi isso que a própria Dara do 2NE1 afirmou. E para confirmar ainda mais essa narrativa, o Seungri, o ex-membro do Big Bang, contou para as meninas do Blackpink alguns segredos e algumas atitudes que elas precisariam tomar caso alguma polêmica aparecessem sobre elas. O Seungri falou que apesar de estar tudo bem elas namorar, que isso não tem problema para a empresa, é preciso que elas também mantenham isso em segredo e, claro, elas não poderiam ser pegas. Juntando todos esses depoimentos, podemos concluir algumas coisas. Sim, o dating ban na YG existe, os idols são proibidos de namorar. Não é uma regra que pode te expulsar da empresa ou algo que vá destruir a carreira do grupo, quando você já tem uma certa carreira lá na YG. Ao mesmo tempo que o dating ban existe, ele não te proíbe de ter algum relacionamento secreto, como as meninas do 2NE1 tiveram, como os meninos do Big Bang também já se envolveram. Mesmo esses dois grupos tendo essas proibições, eles não foram demitidos ou pegos. O dating ban não é uma regra clara para todos, ela sofre variações, enquanto um pode namorar, o outro não. Isso tudo varia se você traz dinheiro para a empresa, se você é um idol famoso. Enfim, a conclusão disso tudo é: as meninas do Blackpink podem se namorar. A Jennie não estava errada em estar em um relacionamento lá em 2018, já que naquela época o dating ban do grupo já havia acabado. Além disso, ainda tinha aquela brecha, né, de que a Jennie já era maior de idade e que ela poderia namorar em segredo. Mas claro, como eu falei anteriormente, elas precisam fazer com que esse relacionamento dure muito tempo de maneira privada e evitar também que alguns tabloides descubram esse relacionamento delas, ou seja, elas precisam tomar cuidado. A YG vai expulsar elas ou isso vai destruir a carreira delas? Não, em nenhuma hipótese. A gente já tem o exemplo da Jennie em 2019, sendo a primeira e única até então a ter um relacionamento do Blackpink descoberto pela imprensa coreana. Naquela época o dating ban dela já havia acabado, então as outras meninas como Rosé, Lizzy e Jisoo também podem namorar, e isso não vai ter problema nenhum em relação à empresa. Se você quiser que eu explique sobre o dating ban delas e se realmente já acabou, é só deixar aí nos comentários, porque esse é um tema muito diferente e se eu fosse falar aqui o vídeo ia ficar maior ainda. E agora é com vocês, o que vocês acham disso tudo? O que vocês acham do dating ban? O Blackpink já se liberou dessa cláusula? Mas antes de você fechar esse vídeo, que tal você relembrar as eras Square 1 e Square 2? Se você não acompanhou essas eras, esse vídeo é perfeito, porque nele você vai descobrir cada detalhe das eras do Blackpink. Entre esses dois vídeos aí que estão aparecendo na recomendação, clique em um e vá se divertir. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.